do Brasil. Eu quero tratar de um assunto da mais alta importância com você neste momento. Eu quero falar para você sobre o novo nascimento. Nada é mais urgente, mais importante e mais vital na sua vida do que o novo nascimento. Você pode ser religioso, você pode ter uma vida moral irrepreensível, você pode ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado. Você pode ser religioso e honesto na sua prática religiosa. Mas se você não nascer de novo, nada disso vai adiantar. No programa de hoje, o programa Verdade e Vida, aqui na Rede TV, nós vamos tratar deste assunto. Você é o nosso convidado. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Bom dia, querido amigo telespectador. É com muita alegria que temos aqui ao nosso lado o reverendo Itamar Santana Bezerra, pastor da Igreja Presbiteriana da Bahia e membro da CNE e responsável pela música nos congressos da CNE. Bom dia, reverendo Itamar. Bom dia, Daniel. Bom dia, amigo telespectador. Que Deus te dê um bom dia hoje. Reverendo Itamar, qual a diferença entre louvor e música? A música é som, acordes, notas, ritmos. A música é um instrumento maravilhoso, extraordinário que Deus criou. E qual a importância dessa música, do louvor, na evangelização? O louvor, diferentemente da música, o louvor é uma condução da parte de Deus para o coração do homem. O louvor tem a ver com a mensagem, com um conteúdo evangelístico, com uma mensagem de fé, que é a fé que nós cantamos. E a importância que tem é que esse instrumento musical extraordinário que Deus criou, quando conduzido com um conteúdo bíblico, com a palavra de Deus, com os testemunhos da fé que nos alcançou, então essa música tem poderes extraordinários de abrir a mente, de preparar o ambiente, de destravar corações e falar ao coração do homem. O que nós temos observado ao longo desses últimos tempos é que a música na igreja tem gerado problemas, tem gerado polêmicas, questões de bandas e por aí. Como o senhor observa como músico, como tem observado essa questão no seio da igreja e no meio da sociedade? Daniel, essa questão é falta de orientação musical, na maioria dos casos, porque a música é um instrumento, é um condutor. Se bem utilizado, é uma grande bênção e uma grande oportunidade de se ministrar verdades. Se mal utilizada, ela pode trazer prejuízos em todas as áreas da existência. A música está presente em todos os aspectos da vida humana. Seja no esporte, no cinema, na vida familiar, a música está presente em tudo. E a música é sempre um condutor. Ela não é um alvo em si mesma. Ela conduz verdades. Então, se ela é bem utilizada, ela pode ser um instrumento de grande bênção para a igreja, para a vida pessoal ou para qualquer outro elemento na vida humana. A Comissão Nacional de Evangelização, a CNE, acaba de lançar um CD de cânticos congregacionais. O que é que o senhor tem a fazer? O que significa esse CD? Que projeto é esse da Igreja Presbiteriana do Brasil? É que nós temos uma experiência musical muito intensa na vida da igreja. A nossa liturgia é muito musical, nós cantamos muito. O povo de Deus é um povo que tem o que cantar. E ao longo das nossas caminhadas por todo o Brasil, nós temos percebido que há divergências nessa questão litúrgica e nós estamos procurando dar uma nota, dar um tom na música da nossa igreja que tem um perfil próprio, que é uma música equilibrada, sem os extremos, trazendo a palavra de Deus através de cânticos e hinos que falem da nossa fé, mas dentro de uma conotação, de um contexto presbiteriano. Esse CD vai estar disponível através da Casa Editora Presbiteriana e nos congressos da CNE, mas eu queria que o senhor desse uma mensagem
agora para as pessoas que estão envolvidas com música, para os músicos e para o amigo telespectador, uma mensagem da Palavra de Deus, encerrando assim essa entrevista, Reverendo Itamar. A Palavra de Deus diz no Salmo 33, versículo 3: Tangei com arte e com júbilo. A música é um dom maravilhoso de Deus. E ela deve ser executada sempre com arte, com beleza, com técnica, mas também com o júbilo, que é fruto de uma alma curada, tratada e visitada pelo poder de Deus. Então você que é músico e você que trabalha na igreja, envolvido com a música da igreja, você deve saber diferenciar entre apenas acordes e notas e tons e ritmos da música secular, que às vezes é só barulho, só ritmo para mexer com o corpo. A música de Deus, ela tem um cunho espiritual. Ela vem de Deus, ela tem uma direção que é a alma do homem e o seu conteúdo é a palavra de Deus cantada. Então você que mexe com isso, consagre a Deus tudo o que você faz, para que a música que você canta e toca na igreja seja agradável primeiramente a Deus, edifique a igreja e leve as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus ao pleno conhecimento das verdades que salvam. Muito obrigado, Reverendo Itamar. Nós vamos agora ouvir esta música e logo após a mensagem da Palavra de Deus com o Reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Verdade e vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus comigo em João capítulo 3, verso de 1 a 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero falar para você sobre a coisa mais importante e mais urgente da sua vida, a necessidade de você nascer de novo.
Sem novo nascimento, a sua vida é vã, a sua esperança é vã e a sua religião é vã. Sem novo nascimento, você não pode entrar no reino de Deus. Sem novo nascimento, você não pode entrar no céu, você não pode ser salvo. Isso fica claro quando nós olhamos para esse texto. Nicodemos vai encontrar-se com Jesus. Quem era este homem? Ele era um homem rico, ele tinha dinheiro, ele tinha conforto, ele tinha prestígio, mas ele não era um homem salvo. Também Nicodemos era um mestre, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia teologia, ele tinha familiaridade com as coisas religiosas, ele conhecia talvez muitos textos de cor, mas ele não era salvo. O fato de você ir à igreja e de você pertencer a uma religião e ser zeloso dessa religião, não significa que você está salvo por isso. A palavra de Deus diz que Nicodemos era um homem extremamente zeloso da sua religião. Ele era um fariseu, ele frequentava a sinagoga toda semana, ele jejuava toda semana, ele entregava o dízimo das coisas mínimas, como do endro, da hortelã e do cominho, das coisas pequenas, como as hortaliças, mas ele não era um homem salvo. O fato de você ser religioso, de você frequentar a igreja, de você ir à igreja, de você ler a Bíblia, de você orar, de você ser zeloso dos rituais da sua religião, não significa que você é uma pessoa salva. Nicodemos era até mesmo um homem de prestígio na sua religião. Ele era não apenas um fariseu, ele era membro do Sinédrio. Ele estava jurisdicionando e, por que não dizer, fiscalizando a vida espiritual de outras pessoas. Mas ele mesmo não era um homem salvo. É muito importante entender que Jesus não fala de novo nascimento para a mulher samaritana, que foi uma mulher que tivera 5 divórcios e agora estava vivendo com um amante. É notório que Jesus não está falando de novo nascimento para Zaqueu, um homem que enriquecera ilicitamente, um cobrador de impostos que cobrava mais do que o devido e por esta causa estava rico. Jesus também não falou de novo nascimento para aquele ladrão na cruz, que vivera à margem da lei, que vivera uma vida de desonestidade, apropriando-se das coisas alheias de maneira ilícita, de maneira criminosa. Mas Jesus falou de novo nascimento para um mestre, para um teólogo, para um homem religioso. Eu quero dizer para você que você precisa nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos foi a Jesus. Preste atenção nisso. Ele resolveu ir ao encontro de Jesus. Ele foi encontrar-se com Jesus de noite. Certamente ele foi atraído por Jesus. Certamente havia uma sede de salvação na alma de Nicodemos. Certamente havia um vazio no coração de Nicodemos. E ele vai a Jesus e reconhece que Jesus é um mestre. Não basta saber que Jesus é um mestre. Não basta saber que Jesus é enviado de Deus. Não basta saber que Jesus tem poder para realizar milagres. Não basta saber que Jesus é alguém especial enviado da parte de Deus. Nicodemos sabia disso. Mas Jesus disse para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas deixa eu dizer para você o que não é novo nascimento. Novo nascimento não é ser religioso. Nicodemos era religioso. Algumas pessoas dizem: o que importa é ser religioso, o que importa é ter uma religião, o que importa é ser sincero, toda religião é boa, toda religião conduz a Deus. Não, isso não é verdade. Isso é um grande equívoco, isso é um grande engano. Nicodemos era religioso e fervoroso na prática religiosa, mas ele não estava salvo, ele não tinha ainda nascido de novo. Novo nascimento também não é ser batizado. Muitas pessoas pensam que se uma pessoa não é batizada, ela é pagã. E se ela então é batizada, ela se torna cristã. Muitas pessoas pensam que é o batismo que torna uma pessoa cristã. Alguém já disse que, assim como a certidão faz o cidadão, o batismo faz o cristão. Isso também não é verdade.
Nenhum batismo pode transformar uma pessoa numa pessoa cristã. É preciso nascer de novo. É preciso nascer do Espírito, é preciso nascer do alto, é preciso nascer de Deus. Portanto, o novo nascimento não é o batismo, não é ser membro da igreja, não é ser filho de crente, não é receber um verniz religioso, uma reforma, uma caiação espiritual. Novo nascimento é algo milagroso, é algo extraordinário, é algo que o homem não pode realizar, é algo que vem do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo pode realizar um novo nascimento. Por isso Jesus disse para Nicodemos, quando Nicodemos não compreendeu, Nicodemos perguntou para Jesus, porventura preciso voltar ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Jesus disse, não, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, importa-vos nascer de novo. Jesus está dizendo para Nicodemos o seguinte, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Note você uma coisa muito importante. Novo nascimento não é aquilo que algumas pessoas pensam, reencarnação. Ainda que a reencarnação fosse uma verdade, e não é, porque a Bíblia não afirma esta questão da reencarnação, uma pessoa, se morresse e reencarnasse 1, 2, 5, 10, 1000 vezes, morreria e reencarnaria com o mesmo corpo, carne. Mas a Bíblia diz o seguinte, o que é nascido do Espírito é algo sobrenatural, é algo que só Deus pode fazer, é algo que só o Espírito Santo pode produzir, é um nascimento de cima, é um nascimento do alto, é um nascimento de Deus. Nicodemos não entendeu isso. E então Jesus Cristo vai aplicar este princípio a Nicodemos e diz, Nicodemos, o novo nascimento é como o vento. O vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Preste atenção no que Jesus está querendo ensinar aqui. O vento é livre. O vento é livre. O vento sopra onde ele quer. Eu quero dizer com isso que o novo nascimento é algo sobrenatural e algo que Deus realiza soberanamente e livremente. Este vento pode soprar num leito de hospital, ele pode soprar lá numa prisão, ele pode soprar lá num antro de pecado, naqueles que estão vivendo na lama, no lodaçal, na situação mais abjeta e mais complicada de vida. O Espírito Santo pode soprar numa pessoa quando ela está injetando droga nas veias. Ele pode soprar numa pessoa quando ela está buscando e tentando o próprio suicídio. O Espírito Santo pode soprar numa pessoa quando ela está lá num altar de idolatria. O Espírito Santo pode soprar na vida de um ateu. O Espírito Santo pode soprar no seu coração e na sua vida e produzir o milagre do novo nascimento. Agora note você que o vento também é soberano. Você pode medir a velocidade do vento. Você pode até prever que o vento vai soprar com grande velocidade, mas ninguém consegue cercar o vento. Você nota que o Katrina, aquele fato natural que destruiu uma cidade na costa americana, levando milhares de pessoas à morte, inundando uma cidade, eles previram que o Katrina ia chegar. Mas todo o poder e toda a ciência e toda a capacidade dos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, não pôde cercar a chegada do Katrina e não pôde evitar o grande desastre que ele produziu. Eu quero dizer para você uma coisa, o Espírito Santo é como um vento. Ele é soberano. Quando ele sopra, ninguém pode impedi-lo de soprar. Quando Deus age, ninguém pode impedir a mão de Deus de agir. A salvação é algo sobrenatural. E a salvação é uma obra humana e sobrenatural de Deus. A salvação é algo soberano de Deus. Se o Espírito Santo de Deus quiser soprar na sua vida, a salvação é algo sobrenatural e soberano de Deus. A vocação de Deus é eficaz. Ninguém pode deter a mão de Deus. Ninguém pode impedir a mão de Deus de agir. E assim é o novo nascimento. Nicodemos não entendeu ainda.
Aí então Jesus Cristo foi dizer para ele: Nicodemos, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas. Eu estou falando para você de coisas naturais e você ainda não me entende, Nicodemos. E se eu começar a falar para você sobre coisas espirituais? Aí Jesus Cristo começa a contar para Nicodemos um dos fatos mais fenomenais da história do povo de Deus. Certa feita, a nação de Israel, caminhando pelo deserto, provocou a ira de Deus. Insurgiu-se contra Deus e contra Moisés. E começou a murmurar contra Deus. Sabe o que Deus fez? Deus enviou ao acampamento de Israel serpentes abrasadoras. E estas serpentes começaram a morder no povo, e o povo desesperado começou a sofrer, e as pessoas que eram mordidas morriam inapelavelmente. Então diz a Bíblia que o povo foi a Moisés e disse: Moisés, ore a Deus por nós, clame a Deus por nós. E diz a Bíblia que Moisés ora a Deus, e Deus diz para Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze, dependure-a numa haste bem alta, e haverá que todo aquele que for mordido pela serpente abrasadora, e olhar para a serpente de bronze, ficará curado do veneno da serpente abrasadora. E então Moisés fez exatamente isto, e as pessoas que estavam envenenadas pela serpente abrasadora, olhar para a serpente de bronze, ficava imediatamente curada. E nesse momento Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe como é que você pode nascer de novo? Jesus está aplicando o seguinte: Jesus Cristo foi à cruz, o Filho de Deus se entregou pelos nossos pecados, ele foi ao Calvário, ele veio para este mundo para morrer em seu lugar, em seu favor. E quando Jesus estava lá na cruz, ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós. A Bíblia diz que quando ele estava lá no Calvário, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. E naquele momento não havia beleza nele, porque ele foi feito maldição por nós. Naquele momento, toda a tragédia da nossa vida, toda a mazela da nossa alma, toda a iniquidade do nosso coração, todo o pecado que nós praticamos, o que falamos, o que fizemos, o que pensamos, o que cogitamos na nossa alma, o que deixamos de fazer, toda a feiura e toda a hediondez do nosso pecado foi lançado sobre Jesus. E naquele momento, naquele instante, ele morreu pelo nosso pecado. Preste atenção em algo extremamente importante. A serpente é um símbolo de Satanás. Como então que Jesus pode ter sido simbolizado por uma serpente? Acontece uma coisa, que o que mata o veneno da cobra é o veneno da cobra. Quando Jesus estava na cruz, o meu pecado, o seu pecado, foi tirado de nós e lançado sobre Jesus. O veneno daquela serpente que estava em nós, o diabo, a antiga serpente, inoculou a raça humana com o veneno do pecado. Esse veneno que estava nos destruindo e nos matando. Pois bem, esse veneno foi jogado sobre Jesus, foi lançado sobre Jesus. E quando este veneno estava sobre o Filho de Deus, ele morreu por este pecado, ele deu a sua vida por causa deste pecado, e neste momento, então, quando você olha para Jesus como aquele que morreu em seu lugar, como aquele que se entregou em seu favor, e você crê no Filho de Deus, você então nasce de novo, você experimenta o milagre do novo nascimento, você experimenta a bênção da salvação e da vida eterna. Esta é uma experiência gloriosa. Você agora pode confiar no Senhor Jesus. Você pode entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Você pode transferir a sua confiança da religião que você tem, das obras que você pratica, para aquilo que Cristo fez em seu favor na cruz do Calvário. Quando você confia em Jesus, um milagre acontece na sua vida. Deus dá a você o arrependimento para a vida. Deus planta em seu coração a fé salvadora. E você então é perdoado, você é justificado. Você então experimenta a alegria, a bênção e a aventura de nascer de novo, de ser uma nova criatura, de receber um novo nome, um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, um novo lar, uma nova pátria. Você se torna filho de Deus.
Este é um momento importantíssimo que você pode entregar a sua vida para Jesus. Quando você se entrega para Jesus, há perdão para você, há libertação para você, há cura para você, há um milagre de Deus na sua vida e então você se torna um membro da família de Deus. Hoje pode ser o dia mais feliz da sua vida, o dia da sua entrega completa e incondicional ao Senhor Jesus. E você então receberá uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, um novo nome, um novo lar, uma nova pátria. Você então tornar-se-á filho de Deus. Esta é a hora importante. Onde você está, curva sua fronte, renda o seu coração ao Senhor Jesus e haverá uma festa no céu. E haverá então a experiência mais extraordinária da sua vida. Você vai nascer de novo e ser uma nova criatura para viver para a glória de Deus. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Amém. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Novo nascimento. Esse foi o tema da mensagem de hoje. A minha oração, meu desejo sincero, é que o Espírito Santo de Deus possa ter tocado e falado profundamente ao seu coração e que você possa ter reconhecido que é um pecador e reconhecido que necessita da graça e do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, passar da condição de novo nascido, aceitando Jesus como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Neste domingo, visite a igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Escola dominical e culto pela manhã, culto pela noite. Você é o nosso convidado especial. Onde você estiver aqui no Brasil, existe uma igreja presbiteriana esperando por você. Ore pelo programa Verdade e Vida. Você aí na sua igreja, fale com seu pastor, divulgue entre os seus amigos e ore para que o Senhor continue fazendo desse programa um instrumento para a divulgação da santa mensagem do Senhor Jesus, das verdades da palavra de Deus. O programa Verdade e Vida chega ao seu lar para abençoar você e sua família. Você também foi chamado para ser um abençoador. Como você pode abençoar o programa Verdade e Vida? Investindo, dando uma oferta mensal. Você pode depositá-la no Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta 7.000, dígito 9. Agência 4442, dígito 3, conta 7.000, dígito 9. Você faz parte dessa história de fé. O Verdade e Vida oferece a você gratuitamente o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto de meditações para ajudar você a conhecer melhor a Bíblia e viver uma vida feliz. Peça o seu exemplar escrevendo para Cada Dia, Caixa Postal 130, Campinas, São Paulo. Ou envie um e-mail para cadadia@lpc.org.br. Se preferir, ligue 0800 119 105 no horário comercial. Estamos chegando ao final do nosso programa. E até o próximo sábado, quando estaremos mais uma vez aqui com o programa Verdade e Vida. Até lá, e que Deus muito o abençoe.